Pac-Man, Mario, Zelda e Sonic. Nomes muito comuns para a geração pós-anos 80, que cresceu rodeada de games. E este é o tema do Para Todos que começa agora. E para dar um start no programa, você vê agora um pouco da história dos games e como eles surgiram. Round 1, fight! Os primeiros jogos, eles seguiram a evolução dos computadores. Então, tudo que a gente tem, basicamente, a gente acaba arrumando uma maneira lúdica de usar, né? E os computadores e a eletrônica tiveram a mesma linha. Então, assim como os primeiros computadores eram simples, os primeiros jogos também eram bem simples. Então, a gente pode falar dos primeiros zões lá, que foi o Tênis para dois, que foi feito num laboratório, que é um laboratório de pesquisas que estava envolvido no projeto Manhattan, e que tinha um dia que o laboratório era aberto e todo mundo ia visitar o laboratório, né? E aí esse cientista pensou, tem que arrumar uma coisa interessante aqui para mostrar que o nosso trabalho é inofensivo, né? Não é tão perigoso quanto as pessoas acham, né? E aí ele pensou assim, vou pegar um osciloscópio, na época tinha computadores que faziam um cálculo de balística, né? de tiro, e aí ele usou esses computadores e um osciloscópio para poder construir uma réplica de um jogo de tênis, né? Então, esse jogo era interessante, que foi o primeiro dispositivo que tinha um joystick. Então tinha um botão que você podia apertar para rebater a bolinha no osciloscópio, né? E um potenciômetro que você podia rodar para definir qual ângulo que a bolinha ia. E aí esse jogo fez um sucesso, as pessoas faziam fila lá para poder jogar esse joguinho no laboratório, né? E aí depois, junto com a computação, isso foi evoluindo, né? No MIT, lá nos anos 60, né, onde tinha aqueles computadores grandões, os alunos, vou fazer um programinha aqui, vou tentar bolar um joguinho, né? E aí um jogo que foi muito famoso nessa época era um jogo de simulação de espaço, onde você tinha duas naves orbitando em volta de um sol, e aí a ideia era você tentar destruir o oponente sem deixar o sol te sugar para dentro dele, né? E aí esse jogo inicial, que apesar de ser jogado só pelos estudantes, pelo pessoal da universidade na época, acabou tendo um impacto grande, porque uma das pessoas que jogou esse jogo pensou depois, eu podia levar isso para mais pessoas, né? E aí esse cara mais tarde fundou a Atari, né, fazendo os primeiros arcades, né? Claro que o primeiro que ele fez não deu muito certo, porque tinha toda aquela herança, né? As pessoas ainda não sabiam como produzir jogos que eram divertidos, né? Então ele acabou fazendo um jogo muito técnico, que os engenheiros amigos deles adoravam jogar a história, mas na hora que as pessoas comuns iam jogar, não achavam tão interessante, era muito difícil, né? E aí com isso ele aprendeu, né? Na próxima vez que ele foi fazer o segundo jogo, ele tentou fazer um jogo mais baseado em coisas que as pessoas comuns sabiam, né? Então ele falou assim, vamos fazer um jogo baseado num jogo de tênis. E aí isso foi uma revolução, porque ele criou o Pong, né, e as máquinas de Pong que ficavam nos bares até estragavam de tantas fichas que ficavam dentro dela, né? E aí assim começou a revolução, né, os anos de ouro dos videogames, onde foram inventados os controles, vários tipos de mecânica, né? Mais tarde ele levou essa ideia dos videogames dos lugares públicos para as casas, né? E aí isso fez com que as pessoas realmente tivessem acesso aos jogos e acabou levando onde a gente está hoje. Os primeiros videogames mesmo, esses que foram para casa antes dessa tentativa sucedida lá do Alan Bushman, antes um outro engenheiro já tinha tido a ideia de, vou tentar ligar esse equipamento que liga no osciloscópio em displays grandes, vou tentar uma maneira de colocar ele no display que todo mundo tem, né, que na época eram os monitores de TV, né? Só que fazer um videogame de sucesso envolve muito mais que isso, então teve problemas de marketing e tal, e aí não colou muito, no mundo não é conhecido como um sucesso, né? E aí depois, com a geração do Atari e dos jogos subsequentes dessa época, é que as pessoas realmente tiveram acesso a gameplays que eram divertidos. Gameplays que tentavam imitar coisas que as pessoas sabiam usar, não eram jogos que buscavam ser simulação do mundo real, mas sim uma abstração, né, que permitia isso ser divertido. E aí, daí por diante, é que os jogos realmente emplacaram assim, nas casas das pessoas como um momento de divertimento. Assim. Se hoje em dia os jogos 3D são a regra, há 20 anos atrás eles eram a novidade. E games como Doom foram os grandes pioneiros. Acho que a gente pode considerar lá a ID Software, né, com
com o Doom, né, como os pioneiros assim, na parte de 3D. Então a gente tinha antes o Wolfenstein lá, que eram, vamos dizer, pseudo-simulações de jogos, né, de jogos tridimensionais. Ele não era tridimensional, mas ele parecia tridimensional. Na verdade, você podia andar só em um plano em cima do ambiente, você não tinha em cima e embaixo, na verdade. Né? Mas aí com o Quake, né, a gente começou a ter jogos que eram 3D mesmo, de verdade. Assim. Para simular um mundo tridimensional, né, e mesmo que a exibição seja 2D, por trás ali você está realizando todos os cálculos. Você tem um cenário que é efetivamente tridimensional, ou seja, para cada ponto do cenário você tem as 3 coordenadas, né, x, y e z, então você pode descrever o ponto no espaço, mas para isso você precisa de poder computacional, né? Então por isso que os primeiros jogos eram 2D, porque você não tinha poder computacional suficiente para poder simular, né, e determinar a partir de um ponto de vista específico, né, que eu estou olhando o jogo, né, a câmera do jogo, onde que tem que estar cada um dos outros pontos, né? Ou seja, você tem que calcular o efeito de perspectiva, todo em tempo real, né? E aí depois que os processadores mesmo, os processadores principais, né, especialmente de computador, né, e mesmo dos consoles, eles começaram a ficar mais rápidos, né, como a demanda dos videogames foi uma demanda muito forte, né, as pessoas realmente queriam comprar e uma demanda por criar videogames que fossem com qualidade gráfica maior, né, porque querendo ou não, assim, o que importa do videogame, né, é o que vem pelo seu órgão que dá mais informações, né, que são os olhos. Então, querendo ou não, os gráficos são um aspecto importante da história. E aí, o que aconteceu? A indústria começou a ver, beleza, isso é um ponto forte, vou começar a desenvolver chips específicos para acelerar, né, para tornar mais rápido as funções que a gente precisa executar, as contas que a gente precisa fazer, para criar ambientes que sejam 3D e sejam bem parecidos com o ambiente real. Né? E a partir daí deslanchou, né, as placas aceleradoras gráficas, né, que as pessoas, especialmente quem gostava muito de videogame, precisava comprar, né, para poder tornar os jogos mais rápidos, rodar jogos mais realísticos, assim. Tem 2 maneiras de construir os gráficos, né? Uma é usando imagens mesmo, né, que você vai pegar um desenho de um personagem, desenhar os vários quadros dele, né, e aí, dependendo do momento que ele encontra no cenário, você mostra um quadro específico, né? E a outra é gerar essa informação em tempo real, né? Então, na hora que você tem, sei lá, uma casa tridimensional, né, na verdade você tem uma forma geométrica, né, como se fossem vários vetores mesmo, que vão descrever aquele objeto, independente do ponto de vista que você estiver olhando, né? Na verdade, não é tão específico, tão clara essa divisão, né, porque, por exemplo, quando a gente tem uma textura, a gente tem um plano que é o chão, por exemplo. Aí o chão tem uma cor, que é a cor do ladrilho que está aplicado nele. Então eu descrevo o chão por meio de um polígono, né, que é um quadrado lá no espaço, com 3 vértices, com x, y, z, e tem uma textura, que é uma imagem que eu aplico em cima desse polígono para dar a sensação de textura. Né? Então a gente usa sempre uma abordagem híbrida, de tentar misturar algumas coisas que são, vamos dizer, vetoriais, né, com coisas que são raster, que são imagens mesmo. Você já reparou que os últimos jogos produzidos para um videogame costumam ter gráficos melhores que os primeiros? Isso acontece porque leva tempo até os desenvolvedores aproveitarem todo o potencial do console. Os consoles têm uma característica interessante, que é o fato de ser uma tecnologia, vamos dizer assim, muito sofisticada, né? E que ela fica muito tempo no mercado, esse ciclo está diminuindo cada vez mais, mas ela fica muito tempo no mercado. E é um hardware fixo, né? Ao contrário do computador, que você tem um monte de configurações diferentes, né? No console você tem uma configuração só. Então isso permite que os desenvolvedores saibam exatamente para qual máquina eles estão desenvolvendo o jogo, né? E eles começam ao longo do tempo a entender qual a melhor maneira de extrair informação, né? Ou de extrair todo o poder computacional para construir jogos que são mais divertidos. Então, assim, os consoles normalmente eles têm uma curva de aprendizado, assim. No início a gente tem os jogos que não são tão bons e tal, e lá no final da vida do console você começa a ter jogos que realmente extraem toda a força, todo o poder do console, né? E no caso do PlayStation 2, por exemplo, foi um caso desse tipo, assim. A gente tinha um hardware que, apesar de ser muito complicado, né, os desenvolvedores aprenderam a usar ele de maneira relativamente boa e produzir jogos que eram muito divertidos, né? Porque no final das contas as pessoas compram os videogames pelos jogos que eles têm, não pelo hardware que eles oferecem, né? Isso é um caso clássico da Nintendo, né? Que apesar de ter um hardware inferior, né, ele tinha jogos que, por sua originalidade, por seu grau de diversão, faziam que as pessoas comprassem um console. Isso é uma coisa que a gente sempre pode ver
assim, uma dicotomia na maneira de abordar o mercado, né, entre a Nintendo, né, e PlayStation, assim, porque a Nintendo acabou focando um pouco mais na história, né, no gameplay, né, enquanto a Sony sempre focou em aspectos de gráficos, né, ou seja, os melhores gráficos, os melhores consoles. Chegou até a produzir um chip específico, né, que foi o Cell, para o seu console, né. Se for pensar no sentido narrativo tradicional, que é um livro, por exemplo, ou um filme, né? É uma narrativa que é linear, né? Então o autor ou o diretor ele vai pensar exatamente em que momento ele vai colocar que fala, o que acontecimento no filme, né? Para tentar gerar uma introdução para a pessoa que está assistindo, depois um clímax, né? Depois um final inesperado, bacana e tal, que de certa maneira vai incitar um certo conjunto de emoções na pessoa que está assistindo, né? Então aí no final ela vai sentir, nossa, o herói quase morreu, mas no final ele sobreviveu, isso é uma coisa bacana, né? E na hora que você pensa num jogo, você pensa em uma narrativa que é interativa, esse controle de o que vai acontecer já não está muito na mão do diretor, né, ou do escritor, né? Você tem que abrir mão de ter um final bem definido e ter um controle de todas as ações que acontecem no jogo, né? Então se for pensar na narrativa como estritamente contar uma história linear, né? Aí quando você fala nisso no jogo, você começa a pensar assim, bom, é difícil você pensar, claro, tem jogos que tem uma narrativa que pode ser efetivamente bem linear, ou seja, o jogo te direciona a chegar naquele fim, naqueles acontecimentos, né? Tem jogos que tentam misturar isso, ou seja, tem as cutscenes, que são os intervalos entre o jogo, em que o jogo para e tenta te contar uma história, né? E depois te solta novamente no mundo para você tomar suas ações, mas ele vai sempre fazer esses cortes entre a parte interativa e a parte que é uma narrativa mesmo no sentido tradicional, né? Mas isso é uma maneira diferente de pensar, né? Eu acho que quando a gente estuda videogame hoje em dia, a gente não precisa ficar atrelado nesse aspecto, aspecto narrativo, né? E o aspecto, vamos dizer assim, não linear, né? Onde o usuário tem essa liberdade de escolha, né? Porque querendo ou não, quando você vai mesmo jogar um jogo bem simples, né? Sei lá, vai jogar um jogo Space Invaders lá, né? Onde tem um monte de navezinhas que estão querendo atacar o seu planeta. Bom, a princípio você não precisa ter nenhuma história ali por trás, né? Mas querendo ou não, só o fato de você estar controlando uma nave com um monte de frotas alienígenas descendo em cima de você, querendo ou não, isso já te dá um contexto de uma história, né? Então, na hora que você está contando uma história de um jogo, sei lá, um jogo tipo Half-Life, por exemplo, né? A própria ambientação, o momento em que você está, o que os personagens falam, como o cenário é construído, isso acaba por construir uma história, né? Uma narrativa que, apesar de não ter os elementos, vamos dizer, tradicionais, ela te faz você entrar num mundo, né? Da mesma maneira que quando você lê um livro, você, sei lá, está lendo Senhor dos Anéis, você se vê lá naquele mundo, enfrentando todos aqueles perigos. Então, eu acho que é interessante pensar nas narrativas nos jogos no sentido mais amplo, assim. Quando você fala num jogo online, o que você está fazendo, na verdade, é criando um mundo, né, que tem uma certa coerência, tem, sei lá, árvores, personagens, estruturas, etc. Mas a história em si, né, a história vai ser contada por você, vai ser contada por suas ações, né? Então, nesse sentido, cada um que está jogando um jogo online tem a sua própria história, né? Ah, qual foi a minha história? Ontem eu encontrei fulano de tal, hoje eu enfrentei uma guerra num castelo, amanhã o que eu vou fazer, né? E por mais que tenham eventos por trás, né? Tipo, hoje desceu uma nave alienígena no mundo, né? Cada pessoa que está jogando o mundo, né? Cada pessoa que está jogando o jogo lá naquele mundo, naquele momento, tem a sua história pessoal, né? Que é definida pelas ações que ele fez ao longo do jogo. E o Para Todos fica por aqui. Até a próxima!